E chegou o momento do quadro aqui do professor Emerson Gardenal esclarecendo várias dúvidas. E hoje ele fala se é crime o síndico de um prédio receber dinheiro para contratar alguém. Será que é crime? Vamos acompanhar. Segunda-feira é dia de participação do professor Emerson Gardenal. Boa noite, Emerson, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Você tem alguma dúvida? O Emerson esclarece. Aliás, né, é bom, fique avisado aí para você, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar na página do Emerson Gardenal e deixar sua pergunta lá. Emerson Marinaldo Gardenal, professor, no Facebook, você curte a página e deixa a sua pergunta. Lembrando, né, que é sempre direcionado, né, para a área de atuação do Emerson Gardenal, né, Emerson? Exatamente. Além do Facebook, nós temos também uma página, www.gardenal.net.br. E nessa página ali também tem os mesmos comentários, exatamente, se a pessoa às vezes não tem acesso... Os vídeos. Os vídeos, exatamente. Se não tem acesso ao Facebook, pode entrar nessa página. Então Perfeito. também é possível, dentro dessa página, deixar lá indagações que a gente vem respondendo no programa. Perfeito. E chegou a pergunta para nós, pergunta interessantíssima aí, foi deixado para nós, para a gente ler aqui. O Genilton deixou a pergunta o seguinte, ó, doutor, se o síndico de um prédio receber dinheiro para contratar, supostamente uma empresa, né, ou algo parecido, fazer um contrato aí, recebe dinheiro, comete algum crime? Isso daí é interessante, hein? Quer dizer, o síndico de um prédio toma conta do prédio, ele vai fechar, por exemplo, com uma empresa que limpa esse prédio. Ele fala, olha, vai custar tanto para o condomínio e você vai me devolver aí, você vai me dar 10 mil reais. Isso é crime, Emerson? Olha que interessante, é uma pergunta muito bem feita, muito bem feita. É uma pergunta para você pensar bastante. Dentro de uma esfera pública, isso seria corrupção. Seria corrupção. Exatamente. Aham. Se fosse uma esfera pública, dentro dessa hipótese que o Genilton acabou mencionando, esse síndico, né, se fosse eventualmente um funcionário público, estaria ali responsabilizado no artigo 317. Numa situação, por exemplo, assim, compra de merenda, levou Dinheiro. Quem seria o responsabilizado por contravenção, por crime e às vezes até por uma improbidade administrativa, dependendo da situação do fato. Aham. Nessa situação, como é um particular, então você tem que analisar muito bem a conduta. Então, pelo que o Genilton escreveu, o sujeito é síndico de um prédio e ali ia fazer uma obra e nesta obra ele recebeu ali dinheiro, devolveu dinheiro. Então, sim, a obra ficaria 100 mil reais e ele acabou recebendo 10 mil de volta. Então, gerou prejuízo para os condôminos, gerou prejuízo para todas aquelas pessoas que estão ali dentro desse contexto, vinculados a esse indivíduo. Se gerou prejuízo, na minha posição, eu entendo que é estelionato. Uhum. Esse indivíduo seria responsabilizado por estelionato. Estelionato seria o caso. Exatamente. Por quê? Seria eventual, numa função pública, a corrupção. E não se encaixando no fato da norma principal, você busca a subsidiária. Uhum. Só que o problema é o seguinte, o estelionato seria norma subsidiária da corrupção? O estelionato é uma norma geral. Geral, né? Geral. Então, assim, não tem outra alternativa que não, pelo menos no meu ponto de vista, que não a tipicidade do estelionato. Uhum. Então, no meu ponto de vista, se isso acontecesse numa delegacia onde estivesse de plantão e lá chegasse esse fato, eu atuaria esse indivíduo por estelionato, fundamentando a minha decisão. Tá aí, então, o síndico, no caso, aí seria, sem sombra de dúvida, aí, estelionato estaria praticando aí a situação que foi colocada para o nosso amigo aí, né, o síndico nessa situação, estelionato sem choro e nem vela. Exatamente. E também, dentro daquela hipótese do estelionato, estenderia em concurso de agentes, aqueles que pagaram. Não é só ele que recebeu. Ah, sim, a empresa também concordou com o trâmite. Exatamente. Também porque ela foi beneficiada, em detrimento do próprio condômino, né? Claro, daqueles que estão envolvidos. Então, seria tanto o síndico quanto aqueles indivíduos que estão ali e que pagaram eventual propina. Então, esse é o meu entendimento. Faria isso com certeza. E fundamentaria. Perfeito. Tá, então, respondido para o nosso amigo Genilton. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Serve aí até de orientação para muitos profissionais em várias áreas. Ele colocou a situação do síndico, né, que foi a situação que ele colocou, mas outras áreas também aí, prestando serviços, né, a centros comunitários também, a ONGs, né, a instituições. Está tudo nessa mesma situação. Se for acontecer isso, acaba se caracterizando aí também como o Emerson Gardenal explicou aqui, né? Acaba se caracterizando da mesma maneira que foi com o síndico. Então, tem que ficar aí atento a isso e perceber e agir conforme a lei, não é isso? Exatamente. Cada caso, um caso deve ser analisado de forma minuciosa e, tendo eventual indícios de crime, a autoridade tem que atuar, sem sombra de dúvidas.
Perfeito. Você tem alguma dúvida? Entra na página do professor Emerson Marinaldo Gardenal, no Facebook, você deixa lá sua pergunta e o Emerson responde aqui. E tem também o site, né, Emerson? Exatamente, o site é www.gardenal.net.br. Tá aí, então, tá aparecendo para nós o site, a Ana já abriu. Caminha um pouquinho pelo site para a gente ver, Ana, por favor. Esse é o site do Emerson Gardenal também, onde tem as entrevistas aí, tem também os textos do Emerson Gardenal, as respostas de outras perguntas. Você pode esclarecer também aí pelo site do professor Emerson Gardenal. Emerson, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Segunda-feira de volta aqui. Se Deus quiser. E boa noite a todos.